Eu encontrei uma skill que transforma qualquer livro em uma skill reutilizável para o cloud. Mas o que me chamou a atenção mesmo não foi o resultado final, foi a arquitetura que ela cria para organizar e reutilizar esse conhecimento. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como ela funciona. Esse é o repositório da nossa skill que vamos estar utilizando, Book2Skill. Já consta com quase 5.000 estrelas aqui no GitHub. Então está em alto crescimento. O nome da skill é essa, Book2Skill. E aqui você consegue ver algumas informações dos criadores, tá? Ele fala aqui sobre os arquivos que eles criam, conceitos por trás de tudo isso. Vou deixar na descrição, caso vocês queiram consultar com mais cautela. Só que eu vou resumir isso aqui de uma maneira mais simplificada e mais visual para vocês. Começando com o problema que essa skill promete resolver, tá? Ela leva em consideração pessoas, como eu, por exemplo, que já leu vários livros, só que, por mais que ache aquele livro incrível, né, que ache aquele livro realmente muito importante, depois de alguns meses já esqueceu aquele conteúdo, tá? E acaba esquecendo, por exemplo, alguns conceitos importantes. E na hora que vai querer revisar o livro, acaba se tornando mais complicado, né? Porque você vai ter que buscar onde estava aquela citação, por exemplo, dentro daquele livro. Às vezes você só quer só buscar aquele conceito e você acabou perdendo aquele conceito ali naquele momento. Fora que no momento que você tiver, por exemplo, tu tá focado em estudar sobre finanças pessoais, você leu 10 livros sobre finanças pessoais, você vê que aqueles 10 livros são livros importantes para você, só que, cara, se você fosse coletar conceitos de cada um separadamente, é complicado. Então, esse é um problema, tá? Você lê o livro, esqueceu, não se lembra de que estava aquela informação. Então você vai buscar, por exemplo, no PDF, é demorado, muitas páginas, ou no livro propriamente dito, né? Você vai checar suas anotações, mas já tá bagunçado, é difícil de achar. Aí você vai perguntar para IA, chega no ChatGPT ou no Cloud e pergunta aquela informação, sendo que ele pode alucinar ou a mesmo errar. E uma solução para isso é essa skill, a Book2Skill. Essa skill ela vai ser o seu mentor especialista sempre disponível. Então imagine que é aquele seu mentor que sabe de tudo sobre os livros que você já leu. E você vai perguntar para ele aquela informação específica, vai dar, vai pedir sugestões, vai pedir ideias, vai contar sobre situações que estão acontecendo sobre você naquele momento. Ele vai te aconselhar de acordo com o livro e não com o conhecimento pré-definido da IA. Então o processo é você pegar um arquivo, podendo ser um PDF, tá? Então tu busca esse arquivo na internet sobre esse PDF, por exemplo, daquele livro. Se não tiver, escaneia e sobe, enfim. Ele vai extrair, né? Então, o Cloud ele vai extrair o conteúdo, vai fazer uma análise e com base nisso ele vai criar arquivos bem organizados sobre aquele conteúdo, sobre o livro, transformando em uma skill reutilizável. Então, no fim das contas, ele transforma aquele PDF com dezenas de páginas em arquivos em Markdown, bem estruturados, cara. E a organização disso aqui, cara, é muito top. Então, vamos lá. Primeiro, ele vai transformar num arquivo skill.md, tá? É um dos arquivos que ele cria, é o skill.md, que é obrigatório em todos os tipos de skills, tá? Se você já conhece skill, já conhece o skill.md, ele cria esse arquivo, que é o manifesto da skill, tá? Então ele vai informar sobre o autor, sobre a obra, sobre os frameworks centrais, como usar, tá? Quando tu vai usar essa skill, essas informações, né, do que se trata aquele livro ali específico. Então, é um panorama geral do que é aquilo ali e quanto que tu vai estar utilizando. Aí ele cria um arquivo chamado cheatsheet.md, que é uma referência rápida. Então, lá dentro ele vai listar princípios e heurísticas prontas para aplicar. Então, se tu quer um arquivo onde vai ter um passo a passo de coisas que são aplicáveis, um checklist para ser aplicado, um passo a passo, coisas práticas, vai estar nesse arquivo aqui. Então ele vai pegar todo o conceito e vai transformar nesse arquivo com coisas práticas, aplicáveis. Aí ele cria também esse outro arquivo aqui chamado patterns.md, que são os padrões de uso. Então são como se fossem rotas que você pode estar seguindo. Por exemplo, quando X, então faça Y segundo o autor. Então ele vai pegar várias situações que possam ocorrer e como resolver aquela situação segundo o autor daquele livro. Daí ele cria também um glossary.md, que é o glossário, né? Então ele cria ali termos exatos do autor com a definição precisa. Então, vários termos citados durante todo aquele livro, ele vai criar esses termos e com o conceito do lado. Então já serve também como uma espécie de dicionário aí com os seus livros.
E ele também cria uma pasta organizada por arquivos Markdown de acordo com os capítulos, certo? Então, ele tem aqui também um arquivo por capítulo, que são os frameworks detalhados por tema. Então, ele organiza cada capítulo também informações, certo? Ou seja, de modo geral, tudo isso aqui transforma em algo organizado para ser fácil de usar e fácil de navegar. Então, a lógica, de maneira geral, é que a gente tenha o skill.md, que é sendo o ponto de entrada. A partir disso, o cheat sheet e os patterns já cobram 80% dos casos de uso rápido, tá? Que são esses caras aqui. Então, 80% do uso rápido eles já vão cobrir. Agora, se ele ver necessidade de algo mais profundo, aí ele vai consultar os capítulos, que são arquivos mais densos, só que também organizados e quebrados. Então, isso vai evitar com que ele leia um arquivo completo, né? Leia todo aquele PDF completo. Um livro tem 300 páginas, ele vai ler 300 páginas de uma vez só. Que seria justamente uma problemática, tá? Você pode pensar, não, é só pegar o PDF e dar para IA. Cara, se tu fizer isso aqui, primeiro que o contexto é gigante, então a chance dele alucinar é muito alta, porque, cara, tu vai dar ali centenas de linhas para ele ler de uma só vez. Vai gastar muito token só na leitura. Então, faz uma pergunta e já foi embora lá metade da sessão do Claude. Porque ele vai ler o PDF todo para dar uma resposta. Fora que toda pergunta que tu vai fazer, ele vai ter que ler novamente aquele PDF completo. Então, cara, isso aqui não existe. Isso aqui nem tente, tá? Isso aqui é loucura. Agora, com skill, não. Vai ter algo estruturado, menos token e muito menos token mesmo, tá? Uma consulta rápida e reutilizável. E só um detalhe aqui, uma observação rápida antes da gente ir para a prática, é que não confunda essa skill com um RAG, tá? O RAG, ele é usado para caso você queira buscar trechos específicos. Ele é algo, é uma busca semântica, né? Que ele vai estar fazendo ali. Você vai colocar uma frase, ele vai buscar aquela frase em pontos semelhantes dentro do RAG e vai trazer um texto para você daquilo que é semelhante. É tipo assim, pedir para você para encontrar uma frase ou um termo específico ali dentro. Aí beleza, RAG. Agora, se você quer que o Claude haja como realmente o autor da obra, que te dê insights, como fosse o autor realmente, com aquele conhecimento, aí é skill. A RAG não resolve esse problema, certo? Enfim, agora que eu já mostrei para vocês o conceito por trás, já entenderam mais ou menos ali como é que vai funcionar, bora para a prática, tá? Primeiro eu vou te mostrar aqui no meu VS Code um livro que eu já transformei em skill, vou te mostrar como que ele fez e depois eu mostro para vocês como fazer na prática com um livro do zero. Pausa rápida. Se esse vídeo está te ajudando, então preste atenção. Tudo que eu mostro no meu canal sobre Cloud Code, eu ensino bem mastigado no meu treinamento Operação Cloud Code. São vários módulos, já são mais de 60 aulas, do zero até você botar uma automação rodando na nuvem 24 horas por dia. Além de Framework Path, Skills, MCPs, rotinas, até mesmo construção de site. O curso não é só teoria, ele é realmente mão na massa. Você vai começar do zero e já vai sair de lá com automações prontas. O link do curso está fixado aqui no primeiro comentário e também está na descrição. Enfim, bora de volta para o vídeo. Então, tô aqui com o meu VS Code aberto e eu tenho aqui duas pastas e um arquivo cloud.md. Vou explicar para vocês toda essa estrutura aqui que eu utilizo. Se você quiser baixar todo esse arquivo aqui, esse aqui o arquivista, né, que eu chamei aqui meu projeto, contendo .cloud, que contém as skills, essa pasta temporária e o cloud.md, que é o prompt aqui do cloud, né? Vou explicar para vocês também. Se vocês quiserem isso aqui na descrição e no comentário fixado, vai ter um link para o meu grupo gratuito de Cloud Code do WhatsApp. Na descrição desse grupo tem meu hub de templates. Todos os materiais gratuitos que eu libero tá lá. Só você acessar, tu colocar o URL desse vídeo aqui, aí aparece lá o arquivo para tu baixar, tá? É bem simples. Aí tu baixa esse material todo aqui em um zip para você estar reutilizando, tá? É beleza. A skill em si, quando você baixa a skill, que você pode pegar o URL do repositório, joga aqui no cloud, né? Abre aqui o chat aqui do cloud. Que foi isso que eu fiz? Peguei aqui e falei, olha, baixa essa skill aqui nesse meu projeto de maneira local. Tem que estar nesse diretório. Aí eu falei o nome do diretório, arquivista, e ele baixou. Então ele baixa aqui esse arquivo, essa pasta .cloud, dentro tem uma pasta chamada skills, dentro tem a pasta chamada book to skill, que é, de fato, onde está a skill, com um arquivo chamado skill.md, certo? Então todo aqui é a skill, e aqui dentro tem scripts, tá? Scripts em Python, que é questão de conversão, de extração de PDF e tudo mais. Tudo faz parte da skill, beleza? E o cloud.md foi eu que criei
juntamente com o Claude, criou, obviamente, né? Mas eu pedi para ele criar de acordo com minha forma de utilizar ele. Então, eu falei aqui, ó. Você é um assistente de conhecimento de livros e seu papel não é resumir livros, mas ajudar o usuário a aplicar, conectar e raciocinar com os frameworks, princípios e modelos mentais extraídos das obras. Não atue como assistente geral, cada resposta deve ser ancorada em um skill de livro disponível e aqui tem algumas instruções. Então, basicamente, eu estou falando como que o Claude deve se portar, tá? Eu não acho a skill por si só já suficiente, não. Eu quero que o projeto aqui em si, dentro desse projeto, ele age dessa forma, como um auxiliar de leitura para mim. E sempre quando eu colocar um novo livro aqui, ele automaticamente atualiza o Claude.md, mostrando aqui as skills disponíveis. Beleza? Aqui tem uma pasta chamada TMP, que significa temporário, e aqui eu coloco o arquivo em PDF que eu quero converter, tá? E aqui eu posso apagar já, porque o Manual de Epicteto, cara, é um livro muito bom, foi o último livro que eu li. É um livro filosófico, que fala sobre estoicismo, né? Na visão do Epicteto, muito bom, bem complexo, então achei muito interessante de usar ele como exemplo. Então, eu pesquisei na internet aqui agora um PDF, baixei o PDF, e aí eu coloquei ele aqui, certo? Esse cara aqui. Eu não sei se é a mesma edição do livro que eu tenho físico, talvez não. Porém, enfim, é o Manual do Epicteto, edição bilíngue também, e tá tudo aqui. Tem 96 páginas no total, tem muitas páginas também que são gregas, então no fim das contas o livro é curto, tem umas 50 páginas, beleza? Ok, e aí eu pedi para que ele transformasse o livro, o Manual de Epicteto, em um skill, e ele transformou. Aqui ó, Manual de Epicteto. Daqui a pouco eu vou mostrar, vamos pegar aqui um outro PDF aqui e transformar em skill, vocês vão ver ali o passo a passo para fazer isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui agora é que ele transformou. Ele criou aqueles arquivos que eu mostrei para vocês na imagem há pouco tempo, criou uma pasta chamada capítulos, e aqui, cada arquivo Markdown desse aqui é um capítulo que ele criou. E bora explorar. Primeiro, o skill.md. Então aqui ele vai explicar do que se trata esse livro. O Claude vai saber se ele precisa constar esse livro ou não a partir desse arquivo Markdown, tá? Por causa da descrição, ó. Base de conhecimento. Aí aqui o nome, a palavra em grego aqui seria manual, né? De Epicteto. Use ao aplicar a dicotomia do controle, lidar com a diversidade, examinar julgamentos, entender papéis e relações ou estudar estoicismo prático. Perfeito. Aqui informações sobre o livro, como usar esta skill, frameworks centrais e modelos mentais. Então aqui tem todo um resumo. Tem menos de 200 linhas. Então é o primeiro arquivo que ele vai ler. Depois do Claude.md, que é o principal. Tá? Aí ele vai ler aqui a skill. E aí, a depender do que seja necessário, com o que eu solicitei, ele vai ler os outros arquivos. Então, a gente tem aqui o cheat sheet, que são as referências. Então, aqui ele tem aqui uma pergunta raiz. Usem tudo. Isso é encargo meu? Sim, cuide, haja, escolha. Não, nada é para mim. Diagrama decisão, tabela, regras, 3 estágios, sinais de progressista, antes de qualquer compromisso grande. Então, são diretrizes gerais do livro. Aqui é o que é o glossário, né? São termos que o Epicteto usa durante o livro. Por exemplo, dogma. Opinião formada sobre uma representação pode ser correta ou incorreta. É a verdadeira causa do sofrimento, não um evento externo. E aqui ele referencia que isso aqui faz parte do capítulo 2. E aqui a gente tem os padrões e técnicas. E aqui ele vai citando. Tudo isso aqui são, de fato, como fossem lições, né? Ensinamentos. Por exemplo, a dicotomia do controle. Quando usar antes de qualquer ação, desejo ou reação emocional. Como trade-offs, o prefácio da ação, a nomeação da qualidade, enfim. E aqui temos os capítulos, onde temos a ideia principal, frameworks induzidos e várias outras estruturas aqui dentro. Mas enfim, beleza, tudo organizado. Vamos ver se ele funciona, né? Como que ele funcionaria. Eu vou fazer uma pergunta ao Claude, não vou nem citar que eu quero que ele consulte o Manual de Epicteto, vamos ver como é que ele vai sair. Vou falar para ele que eu tenho uma reunião muito importante amanhã, que eu estou ansioso, e como que eu devo agir para controlar essa minha ansiedade. E vamos ver como que ele vai responder. Amanhã tem uma reunião muito importante, e eu quero que você me diga o que eu posso estar fazendo para lidar com a ansiedade que eu estou sentindo. Tá? Algo simples. Vamos ver como que ele vai agir com isso aqui. E olha só, ele já chamou a skill correta, né? Claro, só tem essa skill aqui, mas ele chamou a skill. Manual de Epicteto. A partir disso, ele está lendo os capítulos relevantes para ansiedade e antecipação. 3 frameworks aplicados a isso. E aqui ele já me deu a resposta. Ansiedade antes da reunião via Epicteto. Então, a partir disso, ó, ele já me deu aqui
algumas ações para serem feitas. Aqui ele fala o que fazer esta noite concretamente. Prepare o que é cargo seu, aplique o prefácio, meditações terríveis. Não fuja do pior cenário, ponha-o diante dos olhos, examine-o. A maioria das ansiedades murcha quando se olha para elas diretamente. Epicteto diria, a reunião não tem poder sobre você, o julgamento que você faz sobre ela tem. Esse julgamento é seu e, portanto, pode ser mudado. Então, interessante, né? Claro, um livro. Agora, imagine se eu tivesse 50 livros aqui, de diversos temas. A coisa começa a ficar interessante, não é isso? Adicionei aqui um outro PDF de um outro livro, chamado A Psicologia Financeira. É um livro mais para finanças, mas tem uma pegada de psicologia também, como o próprio nome sugere. Muito bom também esse livro. Só que aí já foge, já é uma categoria diferente do Manual de Epicteto, né? Então aqui tá o PDF, beleza? É exatamente a mesma edição que eu tenho físico, enfim. E vamos criar uma skill a partir desse livro. Então eu vou colocar com aqui ó, marquei o livro, perfeito. Depois que é transformado em skill, pessoal, isso aqui pode ser excluído, tá? Ou tu pode deixar também só como uma referência para saber os livros que tem aqui, mas enfim, isso aqui pode ser apagado. Por isso que eu coloquei a pasta chamada TMP. E vou falar para ele aqui, ó, transforme este livro em skill. Só isso, bypass e enter. E ele tem um passo a passo a ser seguido para poder transformar isso numa skill de maneira correta. Ele já chamou aqui a skill, book to skill. O PDF existe. Preciso identificar o tipo de conteúdo antes de extrair. Que tipo de conteúdo tem este livro? É texto, técnico ou não sei? Técnico seria aquele livro que tem muitas tabelas, sabe? É um artigo científico, enfim. Aí não é necessário porque ele vai usar uma biblioteca que consegue extrair de maneira melhor essas tabelas. Como ele é um livro muito denso, aí eu já vou aqui como texto, tá? Ele até colocou como recomendado. Aí que eu não sei se ele botou como recomendado porque é um padrão dele ou se é porque ele já entendeu que esse livro seria isso aqui mesmo, né? Eu acredito que seja essa a segunda opção. Porque realmente, da mesma maneira que o Manual de Epicteto foi, né? Eu marquei também como texto, porque ele é um texto muito denso. Tem algumas tabelas, mas nada que vai impactar traduzir ou não essa tabela. Porque a tabela já é apenas uma representação do que já foi escrito. Então, vou marcar aqui. Agora ele já está usando algum script em Python para poder fazer a extração do texto desse PDF. Feita a extração, ó, agora ele vai estar lendo, de fato, o conteúdo. Isso demora um tempinho, tá? Realmente algo em torno de uns 5 minutos ali para poder fazer tudo isso, porque ele vai ler todo o conteúdo. E olha só que interessante a informação que ele traz aqui. Ele falou que são 20 capítulos, mais intro, mais pós-escrito, igual 22 sessões. E aqui ele dá uma estimativa de custo para fazer a conversão completa. Palavras, aproximadamente 61.000. Tokens, então quanto de tokens aproximadamente tem a leitura do livro completo. Estimativa de tokens, input, output. E aqui ele dá uma estimativa de custo. Aqui se eu for usar assim, via API, né? No nosso caso aqui. Mas ele já mostra aqui, ó, que o Sonnet gastaria aproximadamente isso aqui para poder fazer essa conversão. E isso aqui, se for usando o Haiku, tempo estimado, ó, 6 a 10 minutos. E aqui os arquivos que serão gerados. E aqui fazer algumas perguntas. Para que eu vou usar esta skill? Aplicar framework no trabalho, pensar com os modelos mentais, referenciar capítulos e conceitos, tudo acima. Tudo acima. E sim, gerar skill completa ou apenas analisar. Eu quero gerar a skill completa. E beleza. Agora é aguardar. Vou esperar ele terminar aqui o trabalho dele. E quando finalizar, eu volto. Finalizou com sucesso. Acabou demorando mais de 10 minutos para poder fazer. Eram 22 capítulos. Então, demorou um pouco mais. Eu já observei aqui, ó, que ele acabou criando a skill dentro do diretório raiz do Cloud. Olha só. E não aqui nesse projeto. Tá? Então, faltou um direcionamento aqui no CloudMD para evitar que isso acontecesse, mas não é problema nenhum. É só avisar aqui para ele. Eu já mandei aqui para ele, ó, que a skill é selecionada neste diretório que eu estou aqui. E eu atualizei o Cloud.md com essa regra. Pedi para ele atualizar, no caso. Pronto, problema resolvido. Ele já botou aqui, ó, Psicologia Financeira Rusel. E vamos ver como é que ele construiu. Então aqui ele colocou a skill, a descrição, comportamento financeiro, decisões de investimento, poupança, composição, sobrevivência financeira, volatilidade, psicologia do dinheiro, beleza. Aqui o glossário, aqui o cheat sheet, bastante coisa. E aqui os capítulos, né? Olha só, muito conteúdo. Cada conteúdo com um framework específico. E fazendo um teste bem rápido aqui, tá? Por exemplo, tem uma dívida de 10 mil reais, como proceder? E que ele deu algumas informações de acordo com o que está no livro. Ele falou, inclusive, que não tem nada sobre quietação de dívida diretamente,
Mas tem alguns frameworks que são cirúrgicos. Nesse caso, ele passa aqui algumas diretrizes e uma sequência de ação a ser feito. E caso você queira e tenha interesse de, além de usar esta skill, você também integrar o seu Claudio Code com Obsidian, como se fosse uma espécie de segundo cérebro, né, para vídeos no YouTube e tudo mais, eu tenho um vídeo que eu gravei, só você clicar aqui e acessar. E eu fico por aqui. Agradeço demais por ter assistido esse vídeo até aqui e te vejo nos próximos vídeos. Valeu!